Às vezes, o silêncio não é sinal de derrota, mas o tempo necessário para carregar a arma da verdade. Quando meu pai abriu as portas da nossa casa para uma mulher que via em mim apenas um obstáculo, ele não imaginava que a sua cumplicidade no meu sofrimento custaria tão caro. Esta é a história de como uma risada de deboche, em um jantar que deveria ser de celebração, transformou-se no silêncio mais ensurdecedor que eles já ouviram. Humilhação tem preço, e eu estava prestes a enviar a conta. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O som da chuva batendo contra as imensas vidraças do apartamento no Itaim Bibi era o único ruído honesto naquela sala. Dentro, o ar-condicionado mantinha uma temperatura gélida, condizente com o clima que se arrastava entre nós há meses. O cheiro de alecrim e carne assada vindo da cozinha, que antes me traria conforto, agora me embrulhava o estômago. Eu observava o reflexo de Isadora, a mulher que eu mal reconhecia no espelho, na taça de cristal que segurava com os dedos trêmulos. Meu pai, Otávio, sorria de um jeito que eu não via há anos, mas aquele sorriso não era para mim, era para ela. Viviane estava sentada no lugar que pertenceu à minha mãe por 2 décadas. Ela usava um vestido de seda cor de vinho que parecia brilhar sob o lustre de Murano, e seus gestos eram milimetricamente calculados para demonstrar uma elegância que, no fundo, eu sabia ser de fachada. Ela não era apenas a nova esposa do meu pai, ela era a arquiteta do meu isolamento. Desde que entrou naquela casa, 6 meses após o enterro da minha mãe, cada porta, física e emocional, parecia estar se fechando para mim. Isadora, querida, você mal tocou no risoto de aspargos, disse Viviane, sua voz doce como veneno açucarado. Eu sei que você tem preferência por coisas mais simples, mas tente aproveitar. É uma receita autêntica que aprendi em Milão. Eu respirei fundo, sentindo o nó na garganta apertar. Olhei para o meu pai, esperando algum tipo de defesa, mas ele estava ocupado demais servindo mais vinho para a sua rainha. Ela está apenas sem apetite, Vivi, comentou Otávio, sem tirar os olhos dela. Isadora tem andado muito tensa com aquela lojinha de acessórios dela. Eu já disse que ela deveria focar em algo mais sólido, mas ela insiste. A lojinha era o meu ateliê de joias artesanais. O projeto que minha mãe e eu começamos antes de o câncer levá-la. Era a minha vida, a minha única conexão real com o passado. Ouvir meu pai diminuir meu trabalho daquela forma, especialmente na frente de Viviane, foi como levar um tapa físico no rosto. O jantar seguia em um ritmo torturante. Os talheres de prata batiam nos pratos de porcelana francesa com estalidos que ecoavam como tiros na minha cabeça. Viviane começou a falar sobre a nova decoração da casa, mencionando como pretendia trocar os quadros da sala, obras que minha mãe havia escolhido com tanto carinho em viagens por Minas e pela Europa. Eu sentia meu sangue ferver, mas mantinha a cabeça baixa, focada no grão de arroz que movia de um lado para o outro no prato. Sabe, Otávio, Viviane continuou, limpando os lábios delicadamente com o guardanapo de linho. Eu fico preocupada com o futuro da Isadora. Esse comportamento introspectivo, essa resistência em evoluir, parece que ela parou no tempo. No outro dia, eu a vi chorando por causa de um par de brincos. Velhos, temos que ser realistas, querida. O mundo não tem espaço para sentimentos tão frágeis. Uma risadinha abafada escapou dos lábios dela, e para minha absoluta descrença, meu pai a acompanhou. Ele riu. Um som seco, cúmplice, que cortou o que restava do meu coração. Pois é, Vivi, ela sempre foi dramática. Isadora, pare de fazer cena e coma. Você está deixando o clima pesado com essa cara de enterro, meu pai disse. E suas palavras foram como o veredito de uma traição final. Todos na mesa, os convidados, um casal de amigos sócios do meu pai, soltaram risadinhas discretas. Eu era a piada da noite. A filha, problemática, que não conseguia superar a perda, a artista que não gerava lucros reais, a intrusa no novo e brilhante mundo de Otávio e Viviane. O som das risadas parecia se expandir, preenchendo cada canto daquela sala luxuosa, abafando o som da chuva lá fora.
Eu fechei os olhos por um segundo. A humilhação queimava, mas no fundo daquela dor, algo diferente começou a pulsar. Uma clareza fria e afiada. Eu não ia gritar. Eu não ia chorar. Eu ia apenas observar, falando em sucesso e realidade. Viviane mudou de assunto, a voz agora carregada de uma arrogância vitoriosa. As coisas na Translog estão em um nível fantástico. Meu cargo como diretora de operações internacionais exige muito, é verdade. Mas os resultados são milionários. O contrato que fechei com a transportadora alemã nesta manhã vai garantir bônus que nos permitirão aquela cobertura em Miami, Otávio. Ela falava com tanta propriedade, gesticulando com as mãos impecavelmente manicuradas, detalhando a logística complexa e os valores astronômicos. Meu pai olhava para ela com uma admiração quase infantil. Para ele, Viviane era o epítome da mulher moderna e bem-sucedida, o oposto da imagem que ele agora projetava em mim. Foi nesse momento que eu senti o meu celular vibrar no bolso do meu vestido. Era uma notificação silenciosa, mas eu sabia exatamente do que se tratava. O detetive que eu havia contratado um mês atrás, usando as últimas economias que minha mãe havia deixado em uma conta separada para o emergências, acabara de enviar o último pacote de arquivos. Eu lentamente levei a mão ao bolso. Meus dedos tocaram o aparelho frio. Eu ainda ouvia a voz de Viviane ao fundo, falando sobre ética corporativa e a importância da transparência nos negócios de alto nível. A ironia era tão densa que eu quase podia sentir o gosto dela no ar. Sabe, Viviane, eu disse, interrompendo-a pela primeira vez na noite. Minha voz saiu calma, desprovida de qualquer emoção aparente. É realmente impressionante o que você faz na Translog. Diretora de operações internacionais, um cargo de muita responsabilidade, não é? Ela arqueou uma sobrancelha, surpresa com a minha interação, mas logo sorriu de forma condescendente. Exatamente, Isadora. Fico feliz que você esteja finalmente demonstrando interesse por algo que realmente importa. É um mundo difícil, mas para quem tem talento e contatos, as portas se abrem. Imagino. Que sim, respondi, deslizando o dedo pela tela do celular por debaixo da mesa. E a transparência que você mencionou é essencial para manter a confiança dos acionistas, certo? Especialmente quando se trata de desvio de cargas e notas fiscais subfaturadas em portos de terceiros. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O som do ar-condicionado pareceu aumentar 10 vezes de volume. O sorriso de Viviane não desapareceu de imediato. Ele congelou, transformando-se em uma máscara grotesca de cera. Meu pai parou a taça de vinho a meio caminho da boca, as sobrancelhas franzidas em sinal de confusão e irritação. O que você está dizendo, Isadora? Meu pai perguntou, o tom de voz começando a subir. Isso é outra das suas crises de atenção? Peça desculpas a Viviane agora mesmo. Eu não pedi desculpas. Em vez disso, tirei o celular do bolso e o coloquei sobre a mesa de mármore, bem no centro, entre os pratos de risoto e as taças de vinho. A tela brilhou, exibindo uma série de fotos em alta definição e prints de documentos timbrados que Viviane reconheceria em um piscar de olhos. Eu não estou fazendo cena, pai, eu disse, olhando diretamente nos olhos dele, ignorando o tremor que ainda tentava me dominar. Eu só achei que, como você valoriza tanto o sucesso e a verdade, gostaria de ver como a sua diretora de operações realmente opera. Viviane estendeu a mão para pegar o celular, mas eu fui mais rápida, segurando o aparelho firmemente. Os convidados na mesa se entreolharam, o desconforto agora palpável, substituindo completamente a diversão de minutos atrás. O rosto dela, antes corado pelo vinho e pelo triunfo, estava agora de um pálido acinzentado. Isso é montagem. É um absurdo, ela gaguejou, a voz perdendo toda a sua melodia milanesa. Otávio, não dê ouvidos a essa menina, ela está louca, ela quer nos destruir. Eu dei um leve sorriso, o primeiro sorriso real que eu sentia em meses. Eu não quero destruir ninguém, Viviane, eu só quero que todos vejam o que eu estou vendo agora. Abri o primeiro arquivo de vídeo. O som da voz de Viviane, clara e sem distorções, preencheu a sala de jantar. Ela não falava sobre logística alemã. Ela
Falava sobre porcentagens de propina com um homem que meu pai conhecia muito bem, o seu maior rival de negócios. Os sorrisos na mesa desapareceram por completo. O silêncio que se seguiu não era mais de deboche. Era o silêncio de um abismo que acabara de se abrir sob os pés de todos ali. O vídeo continuava rodando sobre a mesa de mármore Carrara, e o som da voz de Viviane ecoava pela sala, chocando-se contra as paredes decoradas com obras de arte caríssimas. No vídeo, ela estava em um restaurante discreto nos jardins, debruçada sobre uma mesa com Ricardo, o homem que meu pai considerava seu inimigo mortal no setor de logística. Ela ria, mas não era a risada contida e elegante que exibia nos jantares de família. Era uma gargalhada predatória, de quem sabia que tinha o jogo ganho. O Otávio é previsível, Ricardo, ela dizia na gravação, entre um gole e outro de um Chardonnay que custava o salário mensal de um operário. Ele confia tanto no próprio ego que não vê o que está debaixo do nariz. As planilhas da Translog já estão ajustadas. Quando o contrato alemão for assinado, a sua empresa terá o caminho livre para a aquisição hostil. E a minha comissão estará garantida nas Ilhas Cayman. Eu observava meu pai. O rosto dele, antes congestionado de raiva contra mim, passou por uma metamorfose de cores, do vermelho da fúria para o branco cadavérico, terminando em um tom cinzento que eu nunca imaginei ver em um homem tão arrogante. As mãos dele, que segundos antes seguravam a taça com firmeza, agora tremiam tanto que o vinho respingava sobre a toalha de linho branco, parecendo gotas de sangue fresco sobre um campo de neve. Desliga isso, ele sussurrou, a voz falhando, quase um ganido. Não, Otávio, isso é uma armação, Viviane gritou, levantando-se tão bruscamente que sua cadeira tombou para trás, atingindo o piso de madeira com um estrondo seco. Ela editou isso. Hoje em dia, com inteligência artificial, eles fazem qualquer coisa. Isadora, você é uma doente. Você está tentando destruir o nosso casamento porque não suporta me ver no lugar da sua mãe. Ela tentou avançar para pegar o celular, mas eu fui mais rápida. Levantei-me e recuei um passo, mantendo o aparelho fora do alcance dela. O casal de amigos, que até pouco tempo atrás ria da minha falta de apetite, agora olhava para os próprios pratos como se tentassem ler o futuro nos restos do risoto. O silêncio que se seguiu ao grito de Viviane foi interrompido apenas pelo som da chuva, que agora parecia querer derrubar as janelas. Eu não precisei de inteligência artificial para isso, Viviane, eu disse, sentindo uma calma glacial percorrer minhas veias. Eu precisei apenas de paciência e de um detetive que não se impressiona com sorrisos ensaiados. Se você acha que o vídeo é falso, talvez queira explicar os extratos bancários que estão na pasta seguinte, ou as mensagens trocadas com o Ricardo sobre as notas fiscais subfaturadas no Porto de Santos. Quer que eu as projete na TV da sala para os nossos convidados terem uma visão melhor? O pânico nos olhos de Duzet. Viviane era a coisa mais satisfatória que eu já tinha visto. Ela olhou para o meu pai, buscando o porto seguro que ele sempre foi para ela. Otávio, meu amor, olhe para mim. Você me conhece. Eu te amo. Por que eu faria algo assim? Isadora sempre me odiou. Ela está me perseguindo há meses. Ela é obcecada. Meu pai finalmente olhou para ela, mas não havia amor ali. Havia a dúvida corrosiva de um homem de negócios que acabara de perceber que foi passado para trás no seu investimento mais precioso. Saia, ele disse, com a voz baixa e rouca. O quê? Viviane paralisou. Saiam todos, ele repetiu, agora elevando o tom, olhando para os convidados. Agora. O casal de sócios não esperou o segundo convite. Eles se levantaram em uma pressa desajeitada, murmurando desculpas ininteligíveis, e praticamente correram em direção ao hall de entrada. O som da porta, principal batendo, ecoou como um veredito. Estávamos apenas nós três. O cheiro de alecrim agora me parecia nauseabundo, misturado ao perfume floral invasivo de Viviane e ao suor frio que começava a emanar dela. Otávio, por favor, vamos conversar no quarto. Viviane tentou se aproximar, as mãos estendidas como se quisesse tocar o rosto dele. Não me toque, ele rugiu, afastando-se como se ela fosse algo infectado. Eu coloquei você dentro da minha empresa. Eu te dei acesso a tudo.
Eu briguei com a minha única filha por causa de você. Eu a chamei de louca, de ingrata. Ele parou, a voz quebrada pela percepção da própria estupidez. Ele se virou para mim, mas não conseguiu sustentar o olhar por mais do que 2 segundos. Eu senti uma pontada de dor, apesar do triunfo. Ver meu pai destruído não era exatamente o que eu queria. Eu queria que ele acordasse. Mas acordar de um sonho doce para um pesadelo tão real tem um preço alto. Viviane, percebendo que o papel de esposa vítima não estava mais funcionando, mudou de tática instantaneamente. Seus ombros se endireitaram e a expressão suplicante desapareceu, dando lugar a um sorriso cínico e frio. Ela limpou uma lágrima imaginária e deu uma risada curta, desdenhosa. Tudo bem, Otávio. Quer brincar de homem traído? Brincamos, mas não esqueça que, legalmente, eu sou sua esposa sob comunhão parcial de bens. E o contrato com os alemães? Eu já o assinei como sua procuradora hoje à tarde. Se você tentar me derrubar, a Translog vai junto para o buraco por fraude fiscal. E você sabe muito bem quem o fisco vai procurar primeiro. O dono, não a diretora subordinada. Meu pai empalideceu ainda mais. Ele caiu na cadeira, as mãos cobrindo o rosto. Ele sabia que ela tinha razão. No seu desejo cego de agradá-la e de se sentir jovem novamente, ele assinou documentos que davam a ela poderes quase ilimitados. Ele estava encurralado pela própria vaidade. Viviane virou-se para mim, os olhos faiscando de ódio puro. E você, sua pequena artesã de bijuterias, você acha que ganhou? Você só acelerou o processo. Eu vou levar metade de tudo o que este homem construiu. E ele ainda vai ter que me pagar para eu não contar para a Receita Federal as irregularidades que eu mesma plantei nos livros contábeis dele. Você não salvou seu pai, Isadora. Você acabou de deixá-lo na miséria. Ela se virou para sair da sala, caminhando com a mesma confiança de quando entrou. O som do salto agulha contra a madeira parecia a contagem regressiva para um desastre iminente. Viviane, eu a chamei, mantendo a voz firme, embora meu coração batesse como um tambor no peito. Ela parou e olhou por cima do ombro, com um sorriso de vitória já se formando. O que foi? Vai me pedir um emprego quando ficar sem teto? Você se esqueceu de um detalhe, eu disse, pegando um segundo envelope que estava escondido sob o meu guardanapo de linho. A procuração que o meu pai assinou para você, ela tem uma cláusula de nulidade em caso de conflito de interesses comprovado por má-fé, e o detetive que eu contratei, ele não é apenas um investigador particular. Ele é um ex-delegado da Polícia Federal, especializado em crimes financeiros. Eu deslizei o envelope pela mesa. O que você fez hoje à tarde não foi assinar um contrato alemão, Viviane. Você assinou a sua própria confissão de fraude qualificada e tentativa de extorsão. O Ricardo, com quem você falou hoje por telefone no carro, não era o Ricardo, era o sócio do detetive. O número dele foi clonado há 3 dias. Cada palavra que você disse sobre desviar dinheiro para as Ilhas Cayman foi gravada em um canal oficial de investigação. Viviane sentiu as pernas fraquejarem. Ela se apoiou no aparador, derrubando um vaso de porcelana que se estilhaçou no chão. O som dos cacos quebrando pareceu pontuar o fim da sua arrogância. Você está blefando, ela sussurrou, mas a voz agora era um fio trêmulo. Tente ligar para o Ricardo agora. Eu desafiei, calmamente. Ou melhor, tente acessar a sua conta nas Cayman. Eu tomei a liberdade de informar ao banco sobre uma movimentação suspeita de lavagem de dinheiro vinda de uma conta sob investigação no Brasil. Os bens já foram bloqueados preventivamente. Meu pai levantou a cabeça. Pela primeira vez em muito tempo, ele me viu. Não a filha dramática, mas a mulher que havia herdado a inteligência e a coragem da mãe dele. O ar na sala parecia ter ficado mais leve, embora a tensão ainda fosse elétrica. Viviane começou a tremer. Ela olhou para o celular na mesa, depois para a porta, percebendo que o luxo que a cercava estava prestes a se tornar uma cela. Isadora, por favor, podemos fazer um acordo. Ela começou a gaguejar, a máscara caindo definitivamente, revelando o rosto de uma mulher desesperada e patética. O jantar acabou, Viviane, eu disse, levantando-me e pegando minha bolsa. E a sua estadia nesta casa também.
Saí da sala sem olhar para trás, deixando meu pai sozinho com a mulher que ele escolheu em vez de mim. Mas eu sabia que o trabalho não estava terminado. A vingança é um prato que se serve frio, mas a superação exige que a gente limpe toda a sujeira da cozinha. O som das sirenes misturava-se ao rufar incessante da chuva contra as vidraças, criando uma sinfonia caótica que parecia ecoar o estado do meu interior. Eu me encostei no batente da porta de carvalho maciço do hall de entrada, observando as luzes azuis e vermelhas refletirem nas paredes brancas, transformando a sala de estar, antes imaculada e pretensiosa, em um cenário de crime. O ar estava pesado, carregado com o cheiro metálico da chuva e o aroma persistente do jantar que ninguém terminou de comer. Dr. Sampaio, o homem que eu havia contratado para desmascarar Viviane, entrou no apartamento com a calma de quem já viu o pior do ser humano 1000 vezes. Ele não usava uniforme, mas sua postura ereta e o olhar analítico impunham mais autoridade do que qualquer farda. Atrás dele, 2 agentes da Polícia Federal mantinham-se discretos, mas eficientes. Viviane estava sentada no sofá de couro italiano, o mesmo onde, horas antes, ela planejava como gastaria o dinheiro que roubaria do meu pai. Suas mãos, antes adornadas com anéis caros, agora tremiam visivelmente, e o rímel à prova de água havia cedido, criando sulcos escuros em seu rosto pálido. Viviane Albuquerque? Sampaio disse, sua voz ressoando com uma autoridade fria. Temos um mandado de busca e apreensão para seus dispositivos eletrônicos e uma ordem de condução coercitiva para prestar esclarecimentos sobre as evidências de fraude financeira e evasão de divisas. Ela não gritou desta vez. O veneno parecia ter acabado. Ela apenas olhou para o meu pai, que permanecia imóvel ao lado da mesa de jantar, como uma estátua de sal. Otávio não olhou de volta. Ele mantinha os olhos fixos em um ponto qualquer no tapete persa, os ombros caídos, parecendo ter envelhecido 10 anos em menos de 1 hora. Pai, eu comecei a dizer, aproximando-me dele com cautela. O chão de madeira rangia sob meus pés, um som que antes me irritava, mas que agora parecia o único sinal de vida naquela casa morta. Ele levantou a mão, pedindo silêncio. Foi um gesto fraco, sem a força de comando que ele costumava exercer. Ele caminhou até a varanda gourmet, abrindo a porta de vidro para deixar o ar gelado entrar. O vento soprou forte, bagunçando seus cabelos grisalhos e espalhando o cheiro de ozônio pela sala. Eu o segui, mantendo uma distância respeitosa. Você sabia disso há quanto tempo, Isadora? Ele perguntou sem se virar. A voz dele era um sussurro rouco, quase abafado pelo som do tráfego distante na Avenida Faria Lima. Comecei a suspeitar logo após o casamento, pai. Algo não batia. As histórias dela sobre o passado, as viagens repentinas, a trabalho, tudo era perfeito demais. E quando você começou a me afastar, influenciado por ela, eu percebi que não era apenas um desentendimento familiar. Era um plano de isolamento. Eu precisei de provas. Não adiantaria falar. Você não me ouviria. Você estava cego por uma imagem que ela criou. Ele soltou uma risada amarga, que se transformou em uma tosse seca. Cego. Sim, eu fui um tolo. Eu queria acreditar que ainda podia ser o homem que sua mãe amava, mas com uma nova energia. Viviane me fazia sentir jovem, importante. E, no fim, eu fui apenas o meio para um fim. Eu zombei de você, Isadora. Eu ri quando ela te humilhou naquele jantar. Eu disse para você parar de fazer cena. Você disse, eu confirmei, sentindo a dor daquela lembrança ainda vívida. Aquela frase foi o gatilho. Pare de fazer cena. Foi ali que eu decidi que a cena não seria mais minha, mas dela. Eu esperei o momento em que ela se sentisse mais poderosa, mais intocável, para mostrar que o castelo dela era feito de cartas marcadas. Voltamos para a sala, a tempo de ver os agentes escoltarem Viviane até o elevador. Ela passou por mim e parou por um segundo. Não havia arrependimento em seus olhos, apenas um ódio puro e destilado. Você acha que venceu, não é, artesã? Ela sibilou, a voz carregada de desprezo. Você salvou o império de um homem que te despreza. Vai voltar para as suas miçangas e seus fios de prata enquanto eu vou sair dessa em 2 dias.
Eu tenho advogados que você nem consegue pronunciar o nome. Seus advogados não podem acessar contas bloqueadas por lavagem de dinheiro, Viviane. Respondi, mantendo o tom de voz baixo e firme. E os fios de prata que eu uso são muito mais resistentes do que qualquer aliança que você colocou no dedo do meu pai. Adeus. A porta do elevador se fechou, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sampaio aproximou-se de mim, entregando um cartão. O trabalho de campo terminou, Isadora. Agora começa o processo legal. Vamos precisar do seu depoimento formal amanhã de manhã. Seu pai também. Eu agradeci e o acompanhei até a saída. Quando fechei a porta principal, a casa parecia vasta demais, vazia de um jeito que nunca esteve, nem mesmo logo após a morte da minha mãe. Caminhei até a cozinha e peguei um copo de água. Minhas mãos, que estiveram firmes durante toda a confrontação, agora começavam a tremer levemente. O efeito da adrenalina estava passando, deixando para trás um cansaço avassalador. Encontrei meu pai sentado na cabeceira da mesa, cercado pelos restos do jantar luxuoso que agora parecia um banquete de cinzas. Ele segurava um guardanapo de linho, apertando-o com força. Isadora, eu não sei como te pedir perdão, ele disse, olhando para mim com uma vulnerabilidade que eu nunca tinha visto. Eu quase perdi tudo. A empresa, a nossa história e você. Eu a deixei entrar no lugar da sua mãe. Eu deixei que ela tirasse os quadros, que mudasse os móveis, que mudasse quem eu era. Eu me sentei na cadeira ao lado dele, a mesma onde Viviane estava sentada minutos atrás. Ela não tirou nada que não pudesse ser recuperado, pai. As coisas materiais são apenas isso. Coisas. O que doeu foi você ter acreditado que o meu trabalho e o meu luto eram fraquezas. Minha mãe me ensinou que a prata só brilha depois de passar pelo fogo. Eu passei pelo fogo nesses últimos meses. Ele estendeu a mão e, pela primeira vez em anos, tocou a minha com ternura. Amanhã eu quero ir ao seu ateliê. Eu quero ver o que você está criando. Eu quero entender o que eu tentei destruir. O ateliê está aberto, pai. Mas, hoje, precisamos apenas sobreviver a essa noite. Amanhã as contas da Translog precisarão de uma auditoria real, e você terá muito trabalho para limpar o nome da família. Ele assentiu, as lágrimas finalmente correndo pelo seu rosto marcado. Eu senti uma mistura de satisfação e tristeza. A vingança tinha sido executada com precisão cirúrgica, mas o custo emocional era visível em cada centímetro daquele apartamento. Levantei-me e comecei a recolher os pratos. O som da porcelana batendo levemente era o início de uma nova rotina. Eu não era mais a filha que precisava de aprovação. Eu era a mulher que tinha protegido o legado da família quando o patriarca falhou. A chuva lá fora começava a diminuir, transformando-se em uma garoa fina que lavava a poluição de São Paulo. Eu sabia que Viviane tentaria lutar. Sabia que o caminho jurídico seria longo e desgastante. Mas naquela noite, enquanto eu guardava as sobras de um jantar que mudou nossas vidas para sempre, eu senti que a verdadeira superação não estava no que eu tirei dela, mas no que eu estava devolvendo para mim mesma, a minha dignidade. Subi para o meu quarto, o único cômodo que Viviane não conseguiu redecorar completamente. Sentei-me na minha bancada de trabalho, onde ferramentas e pedras preciosas brutas esperavam para ser transformadas. Peguei um pequeno martelo de joalheiro e uma lâmina de prata. O som rítmico do metal sendo moldado foi o meu calmante. A vingança estava completa, mas a história de Isadora estava apenas recomeçando. E, desta vez, eu não permitiria que ninguém risse dos meus sonhos. 6 meses haviam se passado desde aquela noite chuvosa no Itaim Bibi, mas o cheiro de alecrim queimado ainda parecia visitar meus pesadelos ocasionalmente. No entanto, hoje, o perfume que preenchia o meu novo ateliê na Vila Madalena era outro. Era o aroma terroso do café coado na hora, misturado ao cheiro metálico e limpo da prata polida e ao frescor das flores de laranjeira que eu mantinha no parapeito da janela. O sol da manhã de São Paulo entrava generoso, iluminando as partículas de poeira que dançavam sobre a minha bancada de madeira pesada, onde ferramentas que antes eram vistas pelo meu pai como brinquedos agora repousavam como instrumentos de precisão e poder. A Translog não havia afundado, mas o casco do navio estava profundamente arranhado. Meu pai, Otávio,
passou os últimos meses mergulhado em pilhas de documentos e auditorias de compliance que pareciam não ter fim. A traição de Viviane foi mais profunda do que imaginávamos. Ela não estava apenas desviando verbas, ela estava sistematicamente destruindo a cultura da empresa, para facilitar a venda hostil para Ricardo. Ver meu pai, um homem que sempre se orgulhou de sua visão infalível, ter que admitir sua cegueira perante um conselho de acionistas foi um dos processos mais dolorosos e, paradoxalmente, mais curativos que já presenciei. Eu estava terminando de cravar uma turmalina paraíba em um pingente de design orgânico quando o sino da porta tocou. Era ele. Otávio não usava mais os ternos de corte impecável e gravatas de seda que Viviane escolhia para ele. Ele estava de jeans escuro e uma camisa de linho azul, parecendo mais leve, embora as rugas ao redor dos seus olhos tivessem se aprofundado. Ele caminhou pelo ateliê com uma curiosidade genuína, parando para observar os desenhos na parede, esboços que minha mãe havia feito anos atrás e que eu finalmente tive a coragem de emoldurar e expor. "O movimento está bom hoje, Isadora?" Ele perguntou-lhe, aproximando-se da bancada. Sua voz era suave, desprovida daquela autoridade ríspida que antes nos separava. "Está excelente, pai. Recebi 3 encomendas de uma galeria nos Estados Unidos essa semana. Parece que o artesanato está ganhando o mundo." Respondi com uma pontada de ironia, mas sem amargura. Ele deu um sorriso triste e colocou a mão sobre o meu ombro. "Eu mereço isso. Eu mereço cada lembrança da minha ignorância. Mas ver você aqui, construindo algo com as próprias mãos, com a força que você herdou dela," ele apontou para um dos desenhos da minha mãe, "é a única coisa que me faz acreditar que nem tudo foi perdido naquele jantar." Sentamos no pequeno sofá de veludo que eu mantinha no canto do estúdio. Ele me entregou um envelope pardo. Eu já sabia o que continha. Era o relatório final do processo contra Viviane. Ela foi condenada. "Isadora", ele disse com um tom de finalidade. 12 anos em regime fechado. Fraude qualificada, lavagem de dinheiro e tentativa de extorsão. Os advogados dela tentaram de tudo, mas as provas que você e o Sampaio conseguiram eram irrefutáveis. Ela perdeu os direitos sobre qualquer bem adquirido durante o casamento devido à cláusula de má-fé que você encontrou. Ela sai de cena exatamente como entrou, com nada, além da própria ganância. Eu abri o envelope e vi a foto de Viviane no tribunal. Ela não tinha mais o brilho da seda vinho ou o penteado milimétrico. Seus olhos estavam vazios, focados no chão, a mesma posição em que eu estive tantas vezes enquanto ela zombava de mim. A sensação que percorreu meu corpo não foi de alegria efusiva, mas de um alívio frio e pesado. A justiça não é um fogo que aquece, é um gelo que estabiliza as coisas no lugar certo. O Ricardo também foi indiciado, continuou meu pai. Ele está tentando um acordo de colaboração, mas a Translog já entrou com um processo de danos morais e materiais contra a empresa dele. O mercado sabe da verdade agora. A humilhação que ela tentou nos causar acabou virando o combustível para a reestruturação da empresa. Ficamos em silêncio por um longo tempo, ouvindo apenas o som do tráfego lá fora e o rádio baixinho que tocava uma bossa nova instrumental. "Eu queria te dar algo", eu disse, levantando-me e indo até a vitrine principal. Peguei uma pequena caixa de veludo azul e entreguei a ele. Dentro, havia um par de abotoaduras de prata maciça, com uma textura que lembrava o movimento das ondas do mar, e no centro, uma pequena safira bruta, sem lapidação excessiva. "Prata e pedra bruta", eu expliquei, para você se lembrar que a beleza não vem da perfeição ou da fachada, mas da resistência do que está por baixo. "Você quase se quebrou, pai, mas agora você está sendo lapidado de novo." Os olhos de Otávio se encheram de lágrimas. Ele apertou as abotoaduras na palma da mão como se fossem um tesouro inestimável. "Obrigado, minha filha, por não ter desistido de mim quando eu claramente merecia que você o fizesse." Naquela tarde, após ele ir embora, eu fechei o ateliê mais cedo. Caminhei pelas ruas da Vila Madalena, sentindo o vento no rosto e observando a vida acontecer ao meu redor. Passei por uma banca de jornais e vi uma nota pequena em uma revista de economia sobre o escândalo na Translog. A foto de Viviane estava lá. Eu não parei para ler.
A história dela não fazia mais parte do meu presente. Voltei para o meu antigo apartamento, o que eu dividia com minha mãe antes de nos mudarmos para o luxo estéril do Itaim Bibi. Agora, ele era meu de novo. Eu havia vendido a minha parte na herança da casa do meu pai para investir totalmente no meu negócio e na restauração desse lugar. O chão de taco rangia, mas era um som familiar, um som que falava de raízes. Fui até a varanda e olhei para o horizonte de São Paulo, uma selva de pedra que esconde tantas histórias de traição e superação sob seus telhados. Eu lembrei da risada de deboche de Viviane no jantar, daquele som agudo que pretendia me anular. Hoje, aquela risada era apenas um eco distante, abafado pela minha própria voz, que finalmente encontrou o tom certo. Eu não era apenas a sobrevivente de uma madrasta cruel. Eu era a arquiteta da minha própria redenção. Peguei o meu celular, o mesmo que serviu como arma naquela noite, e apaguei os últimos arquivos do detetive Sampaio. Eu não precisava mais das provas. A verdade agora era o ar que eu respirava. A vingança não foi o meu destino final. Ela foi apenas a ferramenta de limpeza necessária para que eu pudesse voltar a criar. E enquanto o sol se punha, pintando o céu de tons de âmbar e ametista, eu senti que, pela primeira vez em muito tempo, o jantar estaria realmente saboroso. Não haveria risadas falsas, nem segredos sob a mesa. Apenas o silêncio de quem sabe que, no fim das contas, a integridade é a joia mais rara e indestrutível que alguém pode possuir. Desta vez, quando eu disse a frase final para mim mesma antes de dormir, não foi por raiva, mas por paz. A cena acabou, Viviane, e o palco agora é meu. Espero que essa história tenha sido tão emocionante para você quanto foi para mim ao escrevê-la. A trajetória de Isadora mostra que a verdade sempre encontra um caminho, mesmo em meio ao luxo e à manipulação.